aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Bom dia. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com todos nós nesta manhã. Que bom que nós podemos iniciar esse culto, esse momento especial, esse encontro com o nosso Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, que é o Senhor das nossas vidas, que é aquele que mais uma vez quer nos chamar através do teu Santo Espírito para engrandecermos o seu nome e para prestarmos a Ele culto. E eu quero acolher esta comunidade, a todos vocês que se reúnem nesta manhã, com as palavras que vêm da carta do apóstolo Paulo, a carta aos livros de Efésios, capítulo 1, versículo 17, que nos diz: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Essa é uma palavra muito especial do apóstolo Paulo. Todos os dias, vocês e eu, nós somos talvez brindados, mas temos acesso a muitas formas de notícias, de informações. E as pessoas possuem informações e recursos para tudo quanto é tipo de assunto. Inclusive hoje, não sei se acontece com vocês, mas às vezes até quando a gente vai ao médico, a gente se prepara antes buscando informações no Google, para de repente questionar o médico, né? Aliás, eles não gostam disso, né? Mas nem sempre, diante de tantas informações que nós temos, as pessoas agem com sabedoria. Nós temos muita informação, mas às vezes pouca sabedoria. E sabedoria é muito diferente do que informação. Não basta apenas eu ter uma boa informação, mas se eu não sei usá-la com sabedoria. Então o apóstolo Paulo está dizendo para esta comunidade, está dizendo para nós: o Espírito de Deus é aquele que nos dá sabedoria. E isso é uma das marcas muito importantes do agir cristão. Agir com sabedoria. Que Deus nos ilumine com o seu Santo Espírito e que também neste culto possa falar a nós, através da sua palavra, que é uma palavra de sabedoria. Nós queremos louvar juntos com o grupo Shalom, o hino Logo de Manhã, Quero Te Buscar. Um hino muito especial para iniciarmos o nosso culto. E após esse hino, então, também eu quero convidar as crianças, junto com a orientadora Anne, para que possam então ser também enviadas para o culto infantil, logo de manhã. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir,
quero convidar então as crianças para vir à frente. Me diz mais uma vez o teu nome. Diz o teu nome para o pastor. O Miguel. Miguel disse assim para o pastor: pastor, não esquece, porque hoje tem culto infantil, né? Então, obrigado, Miguel, né, por lembrar o pastor. O pastor é visita também, né? Esqueci de me apresentar. Meu nome é Sérgio, eu sou pastor na nossa escola, no Bom Jesus Ielusque. Nós temos uma pastoral escolar, né? Então, sou pastor lá há 6 anos, conterrâneo do pastor Evandro, né? O pastor Evandro é de Santa Maria de Etibá, e eu sou natural do Espírito Santo, de Domingos Martins, né? Cidades vizinhas. E também está comigo, me acompanhando, os meus pais, né? Edgar e Azuleika, né? Que estão de mudança para Joinville, né? Vão ficar perto do seu Benjamin, o neto, né? Também é um motivo de alegria. E vocês, meninas, né? E o Miguel aqui, eu quero desejar a vocês um bom e abençoado tempo de culto infantil, né? A palavra de Deus, ela nos diz que aquilo que a gente ensina para as crianças, né? Quando a gente ganha um presente, né? Ele é novidade. De repente passa uma semana, passa outra semana, a gente já vai deixando meio de lado, assim, né? Ou a gente pode perder, né? Ou pode quebrar. Ou seja, o presente ele tem uma vida útil. Ele dura um tempinho, depois já passa, né? A gente perde. Mas aquilo que a gente aprende, ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Nem o estudo na escola, por isso é tão importante estudar. Não é porque o papai e a mamãe, ou o vovô e a vovó cobram das notas. Não. É para a gente aprender, porque isso é como um tesouro. Ninguém tira de nós. Assim também a palavra de Deus. Quando a gente aprende, quando a gente ora, em casa, com a família, é a maior preciosidade que a gente tem. Independente de onde vocês depois forem morar ou viver. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar junto com as crianças? Vamos lá, fechar os nossos olhos, né? Juntar as nossas mãos. Como a gente diz na escola, a gente passa a cola, né? Passa a cola e colou, né? Oremos. Deus amado, obrigado pela vida dessas crianças, que elas também possam aprender sobre a Tua palavra, que é como um presente muito legal, muito especial para nós. Abençoe também a Anne, que hoje conduz esse momento. Assim também esteja com as outras crianças dessa comunidade, que não estão hoje, mas que elas possam também ser tocadas pela ação do Teu Espírito, a fim também de ouvir esta Tua palavra. Abençoado culto infantil. Amém. Muito bem. Também esse culto está sendo transmitido, então aqueles que nos veem, acompanham essa celebração nas suas casas, que possa ser um tempo especial na sua família, na sua casa, também na presença de Deus. E nós queremos invocar a presença de Deus, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é aquele pelo qual nós também celebramos esse nosso culto. Nós queremos fazer isso louvando juntos. Nós estamos hoje aqui. Aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho.
Quero convidar aqueles que podem, que se coloquem em pé. E nós queremos, nesse momento, nos apresentar diante de Deus e também pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos que muitas vezes nos levam ou querem nos afastar de Deus, ou quando por vezes colocamos tudo aquilo na nossa vida como prioridade, vamos deixando esse chamado de Deus a nos deixar distante dele. Ó Deus, nós te rendemos graças pela tua criação. Te rendemos graças porque assim como te revelastes a Moisés, como eu sou o que sou, eu sou Deus, aquele que criou o mundo, criou as pessoas, também aquele que se revelou em Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz por nós, e que a partir da palavra e também do teu Santo Espírito continua se revelando a nós hoje, também nesta manhã, nesse culto, com as pessoas que estão aqui na comunidade, mas também que acompanham a transmissão. Muitas vezes nós sabemos, ó Deus, que seja através de pensamentos, palavras ou atitudes, nós falhamos enquanto seres humanos. Nesta dimensão terrena, enquanto pessoas de carne e osso, nós temos falhas. As nossas relações, por vezes, são relações conflituosas, relações violentas, não só violência física, mas também através de palavras. E por isso tudo nós te pedimos perdão. Também te pedimos perdão enquanto igreja, enquanto cristianismo que por vezes não prega o evangelho da cruz, da misericórdia, do amor, da compaixão. Onde por vezes em nome de Jesus vemos atos de violência que não são a favor da vida. Por isso também te pedimos perdão. Assim, sabedores que tu és um Deus de amor, um Deus que sempre de novo vem ao nosso encontro, nós te rendemos graças e te louvamos e te bendizemos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós expressamos a Deus, de forma humilde e sincera, as nossas transgressões, Deus, Ele perdoa as nossas falhas. E por isso nós não precisamos ficar presos ao passado. Muito pelo contrário, Deus nos liberta de todos aqueles pensamentos, ou às vezes situações que a gente vai guardando no nosso coração. Tem uma palavra que a gente usa em relação a esses sentimentos, que é o rancor. O rancor é como se nós andássemos por aí carregando uma pedra nas costas. Imagine que a gente tivesse que passar uma semana carregando um tijolo. É pesado. Então por isso nós fazemos sempre a confissão dos nossos pecados, porque Deus quer tirar esse peso dos nossos ombros, limpar o nosso coração. Ainda assim como estamos, oremos. Amado Deus, obrigado porque vens a nós
através do Teu Santo Espírito. Obrigado que podemos render louvores a Ti, através dos nossos cantos, das nossas músicas. Obrigado também que através da Tua Palavra podemos nos alimentar, assim como o nosso café da manhã, que é aquela primeira refeição que nos coloca de pé, que nos dá vitalidade para o dia. Assim também a Tua Palavra, ela nos alimenta a nossa alma, o nosso espírito, mantém vivo em nós a chama da fé. Fé esta que nos chama a Te seguir como Teus discípulos e sermos testemunhas aqui na comunidade, no bairro, também nesta cidade. Mais uma vez também fale a nós através da Tua Palavra. Amém. A comunidade pode tomar lugar, e antes de nós ouvirmos a primeira leitura, que hoje vem do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nós queremos louvar, cantando Querido Deus. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Primeira leitura prevista para este culto, nós encontramos no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo a esta comunidade, capítulo 5, o versículo 1 e depois 13 a 25. Gálatas capítulo 5, o versículo 1 e depois 13 a 25. Firmes na liberdade.
Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Muito obrigado. Essa palavra nos lembra que, como cristãos e cristãs, nós carregamos uma marca. A partir do nosso batismo, da nossa conversão diária a Deus, o ser humano ele é convidado a agir com sabedoria. E por isso esse texto é bem interessante, porque fala dos frutos do Espírito. Quer dizer, aquilo que a palavra de Deus ela produz em nós, que é a paz, a alegria, a bondade e assim por diante. E quantas vezes as pessoas recorrem a esses excessos que o apóstolo Paulo fala um pouco anterior ali, a resolver as coisas a partir da violência, da vingança, ou em relação à forma exagerada que por vezes as pessoas levam a sua vida, baseiam o seu dia a dia, as suas relações. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, de novo, ele nos chama para agirmos e darmos testemunho a partir da sabedoria, da paciência. Então, que essa palavra também possa, mais uma vez, nos ensinar sobre o amor de Deus e a forma como nós desenvolvemos a nossa vida. Não só pessoal, mas também enquanto igreja, enquanto comunidade. E antes da pregação, nós queremos cantar este pequeno hino, Envia Teu Espírito, Senhor. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Que o Santo Espírito possa renovar a nossa vida, renovar toda a terra, todas as pessoas, mas também a nós, possa nos dar novo ânimo, possa reacender de repente a chama da fé que talvez esteja apagada por algum motivo, possa também nos chamar mais uma vez a sermos testemunhas e servirmos a Deus a partir dos dons que Ele nos deu, que são muito diversos e que toda pessoa possui e que pode colocar a serviço da obra de Jesus Cristo. Amém. O texto previsto para este domingo vem do Evangelho de Lucas, o capítulo 9, os versículos 51 a 62. Lucas capítulo 9, 51 a 62. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Em outras versões, nós lemos como estava chegando o tempo da ascensão, que é um tempo que nós conhecemos, onde Jesus ascende aos céus. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar, ou não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Queridos, queridas irmãos e irmãs, hoje é natural que as pessoas tenham redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, mas de repente quem não tem escuta os netos, ou as pessoas da família falarem sobre o que está passando ali.
ou de repente até que pedir assim antes da refeição, do almoço, por favor, deixe um pouquinho o celular para que a gente possa fazer a refeição. Mas ali que acontece o mundo. Aliás, eu vejo lá na escola que até o 9º ano os alunos são proibidos de usar o celular durante a aula. E o dedo coça. Assim que eles têm um intervalo, ao que termina as aulas, a primeira coisa é ligar o aparelho, né, que hoje é praticamente um membro, é uma extensão do nosso corpo, né, e correm para as redes sociais. E principalmente no Instagram, mas as pessoas têm a possibilidade de ter seguidores e seguidoras. Os atletas ou artistas ou as influencers, por exemplo, né, têm milhares de seguidores. Aliás, também hoje é um meio de monetizar ou ganhar dinheiro, fazer propaganda do seu negócio. Antigamente, quando a gente queria saber, por exemplo, onde é que tinha um conjunto de música, por exemplo, para cantar num casamento, a gente ia perguntar ao vizinho, perguntar a alguém que já casou, assim por diante. Hoje a gente vai nas redes sociais e digita lá, né? Pessoas que tocam em casamentos. Ou seja, é bem fácil a gente encontrar tudo quanto é tipo de serviço, de pessoas, de tendências. Porém, nas redes sociais a gente segue quem a gente quer. A gente segue aquilo que de repente causa algum interesse para nós. Ou se a gente quer ficar informado a respeito das tendências. Qual a roupa de inverno agora que a turma está usando? Ou qual loja tem uma promoção? Ou o que estão falando da política, do futebol? Ali que a coisa rola. Ali também que a gente, obviamente, deixa de seguir quem não pensa como nós. É muito interessante que toda a tecnologia ela está baseada para nos aproximar das pessoas que pensam, que têm os mesmos gostos, que são muito parecidas conosco. Se eu gosto de uma determinada comida, de uma determinada receita, se eu digito essa receita na internet, vai aparecer um monte de opções para mim. Eu vou ser aproximado das pessoas que gostam daquele prato. E de repente se alguém fala assim, mas eu não uso alho nessa receita, quem escreveu isso, escreveu o ingrediente errado, então eu vou lá e eu deleto, porque eu não concordo. E aqui nós estamos falando hoje de uma característica minha, sua, ou talvez das gerações mais novas, ou das influências que nós experimentamos a partir das relações cada vez mais frágeis, mais líquidas. Tem um autor que diz as relações líquidas, o amor líquido, quer dizer, as pessoas não estão mais predispostas ao diálogo, a refletir, mesmo que eu não concorde, mas manter o respeito. As pessoas logo vão para as agressões, não só no mundo secular, no trabalho, ou assim por diante, mas também dentro do seio do cristianismo, da igreja, das famílias, e assim por diante. Então nós vamos criando pequenas bolhas de convivência apenas com quem pensa igual a mim. Mas nós, enquanto seres humanos, nós somos pessoas muito diferentes, não é verdade? Nós somos pessoas que têm gostos, pensamentos, opiniões, culturas. Aliás, hoje, o mundo é uma aldeia. Quer
Quer dizer, surgiu uma doença lá na China que rapidamente alcançou o mundo inteiro. Quer dizer, isso é os efeitos da globalização. Nós temos as facilidades, nós temos os benefícios, usufruímos disso. Quer dizer, eu posso comprar um produto de qualquer lugar do mundo, eu posso conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom, né? A tecnologia aproximou as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se eu piso na fronteira de um outro país, eu posso não ser considerado um cidadão. O mundo também coloca barreiras, impede das pessoas de ir e vir e assim por diante. O nosso texto é um texto que também nós somos convidados a sermos seguidores, nós somos convidados a ser discípulos, nós somos convidados para fazermos parte de uma comunidade, que é a comunidade dos seguidores, das seguidoras de Jesus Cristo. Pessoas tão diferentes, com histórias diferentes, com momentos de vida diferentes, com realidades diferentes, com condições econômicas diferentes, mas ainda assim dispostas a viver a sua vida, a viver a sua fé, dentro desse mundo com tantas possibilidades, com tanta coisa que eu posso fazer no domingo de manhã, mas ainda assim colocam como prioridade, colocam como desafio servir a esse Jesus. Servir a esse Deus que, a partir desse texto, nos convida de um modo até radical a servirmos a Ele. A partir de 3 exemplos que o texto nos aponta, de convites que Jesus faz para segui-lo. Radical, porém não inconsequente. Eu penso que Jesus usa esses exemplos aqui, e ele faz isso a partir do contexto, ele faz isso a partir da realidade das pessoas, da religião, da lei, da época, exatamente para confrontar as pessoas, confrontar as suas propostas e fazer elas refletir sobre o que é seguir Jesus Cristo. Os samaritanos, bom, nós conhecemos esse povo, talvez muitos de nós, a partir do texto do bom samaritano, que está logo um pouquinho mais para frente. Que, aliás, um texto que nós trabalhamos essa semana com os alunos lá da escola, para falar do amor de Deus, do amar a Deus e amar as pessoas. Quer dizer, por que aqui aparece os samaritanos? Porque os samaritanos e os judeus eram inimigos número 1. E o texto relata isso. Quando Jesus envia alguns mensageiros para ir lá conhecer a vila, isso era assim, né? Como eles não tinham WhatsApp para mandar, domingo eu vou almoçar aí, né? Prepara mais carne, ou frango, ou assim por diante, aquilo, né, que de repente está mais acessível também hoje em dia, né? Então não se mandava um WhatsApp, né? Você preparava pessoas que, geralmente Jesus era seguido por muitas pessoas, então as pequenas vilas precisavam se preparar também com comida, com lugar para pouso. Então isso fazia parte, né? Enviar 2, 3 pessoas que podiam andar um pouco mais rápido, né? Chegar um tempo antes, olha, né, está vindo aí Jesus Cristo com os seus discípulos e algumas pessoas que estão seguindo Ele. Eles dizem não. Nós não vamos receber Jesus Cristo. Então, por isso que o texto também do bom samaritano, se a gente lê a partir dessa perspectiva, a gente vê o quanto ele faz sentido. Quer dizer,
não foi o sacerdote que conhecia as leis, que conhecia a palavra de Deus de cor e salteado. Não foi o levita, também que trabalhava no templo. Foi exatamente depois um samaritano que acolhe, que ajuda a tratar dos ferimentos do homem lá assaltado. Ou seja, ser discípulo, discípula de Jesus, é também se relacionar, estar disposto a conviver com as pessoas que de repente não pensam, não creem igual a nós. E esse é o grande desafio que esse texto nos coloca. Obviamente, hoje, dentro desse mundo da informação, da tecnologia, todas as pessoas, ou ao menos a maioria delas, já ouviu falar do Evangelho que transforma, que convida, que motiva. Mas não diferente do texto, também muitas pessoas rejeitam ainda hoje esta mensagem. Ou quando não rejeitam, ela não está lá na nossa lista de prioridades. Não sei vocês, mas a gente lá em casa, quando vai ao mercado, a gente coloca aquilo que é da semana, né, que está ali na lista de prioridade. De repente, se tem uma promoção, a gente vai colocando nas outras coisinhas, né, mãe? Né? Um vasozinho lá para samambaia que está precisando, né, Muta? E assim por diante. Bom, isso faz parte. Né? Agora, eu sempre acredito, e também aprendi isso de casa, eu agradeço por isso, que a fé ela precisa estar na lista das prioridades. A gente não pode deixar para segundo, terceiro plano. Amanhã eu faço, domingo que vem eu vou no culto, mês que vem, quando for o culto festivo, ou assim por diante. Porque cada vez mais a nossa agenda, não diferente de vocês, mas a minha também, e da minha esposa, enfim, da família, quer dizer, ela vai sendo preenchida com muitas outras possibilidades. E agora eu não estou dizendo que quem vive a partir da fé, quem se alimenta desta palavra, deste evangelho, é para sair por aí dizendo, ou colocando uma plaquinha na testa, eu sou melhor do que você, porque eu lá em casa leio a Bíblia, eu oro com a minha família. Não, não é isso. Não é isso. Jesus está dizendo que ser discípulo, discípula de Jesus, alimentar a fé, viver a partir do evangelho, é uma forma de alimentar o seu espírito para enfrentar as tribulações, os desafios, as situações que você e eu enfrentamos no dia a dia. É por isso que Deus continua nos chamando. É por isso que a gente coloca esse tempo com Deus, da oração, da leitura, na nossa lista de prioridades. É por isso também que tantas pessoas ao longo da história, e também eu não conheço tanto a história aqui desta comunidade, dispõem o seu tempo, dispõem dos seus dons, dos seus recursos, porque acreditam que nesta comunidade muitas pessoas já chegaram à fé, muitas pessoas foram consoladas, muitas crianças ouviram do Evangelho, muitas pessoas celebraram o matrimônio. Ou seja, dentro da igreja, dentro da comunidade, e dentro da igreja, é que Deus continua falando para nós, continua nos chamando também, assim como chamou estas pessoas para o servir. Interessante que em poucos textos da Bíblia, Jesus chama pessoas, deixe que os mortos se sepultem, ou, se você está arando a terra, olha para frente.
Não sei se alguém aqui foi ainda dessa época de lidar com a lavoura, talvez não, mas eu me lembro que a mamãe contava que às vezes estava lá no arado e não dá para olhar para trás, né, mãe? Senão perde a direção, né? Aí a leira fica meio torto lá, né? Eu escutava isso. Quer dizer, quantas vezes a gente fica preso ao passado, né? Há coisas às vezes que aconteceram, seja na nossa vida ou também na vida da igreja, com brigas, com pessoas que às vezes a gente se desentendeu e a gente fica preso a isso, e às vezes isso nos impede de recomeçar, de seguir, de se dedicar, ou a gente vai colocando tantas desculpas. Agora não dá, quando eu me aposentar, e assim por diante. Mas isso não só em relação à vida de fé, mas também em relação à nossa vida, em relação à forma como nós lidamos com as situações do nosso dia a dia. Por isso, queridos e queridas, Jesus, ele nos convida a olhar para frente. Jesus nos convida a olhar para a sua cruz. Ali aquilo que ele fez por nós. Nós estamos num tempo muito especial da igreja, que é o tempo de Pentecostes. Eu quero terminar dizendo que existem muitas possibilidades de nós servirmos na sociedade, no mundo, na família. Ter um trabalho, ganhar o seu dinheiro de forma honesta, pagando os impostos, sendo ético nas relações. Será que é um sinal para eu ir terminando? Pode ser que sim, né? Eu esqueci meu relógio, então eu estou assim meio, né? Indo por intuição do tempo, né? Se de repente alguém começa a cochilar, daí é hora de parar. Mas eu estava dizendo que a gente pode servir de diversas formas. Tantas pessoas que fazem trabalho voluntário em hospitais, e tantas pessoas que se dedicam para ONGs, ou fazem parte da associação de moradores, ou trabalham, né, em diversas frentes aí, e que são tão importantes, ainda mais no nosso país, que depende dessas instituições, que depende desse modelo de organização para minimizar a desigualdade, para dar algum tipo de acesso de dignidade para as pessoas. Isso tudo é válido, isso tudo é maravilhoso. Se vocês fazem isso ou não fazem, procurem. Às vezes, quando a gente está ali no limiar de deixar o trabalho, né, e ter que se aposentar, nem sempre é tão fácil. Gente, o que eu vou fazer, né? Vou ficar lá, de repente, o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp. Não que não possa, né? Mas tem, né, às vezes, tanta coisa que a gente ainda pode fazer. E às vezes a gente se pergunta, mas eu não sei fazer nada. Bom, mas de repente pode redescobrir alguma coisa. Isso é tão bom para a autoestima da gente, né? Mas, ainda assim, diferente de sermos seguidores ou termos seguidores lá nas redes sociais, como eu falei no início, diferente de desempenharmos alguma função em instituições, a igreja ainda,
a igreja ainda tem um fundamento que é diferente. A motivação para eu ser seguidor, a motivação para eu ser um discípulo, a motivação para eu participar, para eu integrar, seja presbitério, a banda, ou vir ao culto, assim por diante. O chamado é diferente, porque ele vem do próprio Jesus Cristo. Então, por vezes, a gente entra em crise. Quando às vezes acontecem situações também dentro da igreja que às vezes a gente não se sente valorizado, ou tantas outras. Mas isso faz parte do mundo real das pessoas, do ser humano. Nós não somos perfeitos. Eu também penso que às vezes, hoje, nós nos exigimos demais. O ser humano, às vezes, ele tenta chegar perto da perfeição. Por isso que, principalmente no mundo do trabalho, hoje, as pessoas são tão exigidas que elas têm bastante dificuldade, por vezes, de lidar com fracassos. Porque não se permitem mais errar. Aliás, quem trabalha em empresa também sabe a pressão que é sustentar, às vezes, uma função, um cargo. Porque, de fato, a sociedade, ela pouco permite possibilidades do ser humano errar. E por isso que toda essa revolução, por exemplo, industrial ou do mundo das máquinas é o quê? É tentar manter uma produção sem falhas. Então eu vou substituir a mão de obra humana, física, de carne e osso, da pessoa que pode ficar doente, que pode se machucar, ou assim por diante, eu vou substituir ela por uma máquina. Que se quebrar, o que eu faço? Eu troco uma peça, é mais fácil. Troco um componente, ou é lançada uma máquina mais moderna, eu vou lá e compro. E o ser humano? Então também um pouco essas dimensões da nossa imperfeição, de que nós falhamos. Isso no mundo moderno parece que cada vez vai perdendo menos espaço. Na igreja ainda é o lugar onde a gente pode sentir também esse chamado de Jesus Cristo, a partir da forma como nós somos, do momento da vida que estamos. Aqui nós encontramos esse espaço. Diante da palavra de Deus nós encontramos o valor que às vezes não encontramos no mundo. É o lugar onde nós nos sentimos dignos. É o lugar onde nós nos sentimos libertos dos nossos pecados, das nossas falhas. E isso é uma dimensão tão bonita, tão preciosa do Evangelho. Eu poder dizer para Deus e ouvir dele que Ele me perdoa, isso é libertador. Isso é terapêutico. Às vezes alguém está precisando ouvir também uma palavra assim de nós. Todos nós somos chamados para isso. Por vezes sermos ouvidos, declararmos uma palavra de perdão para alguém, orar com alguém. É a forma que Jesus nos chama para sermos seus discípulos, suas discípulas. Uma vez eu ouvi uma história. Eu tentei achar ela na internet, mas eu não consegui. Mas eu vou tentar resumi-la assim, a partir do momento que eu ouvi ela e o que eu gravei dela. E que era mais ou menos nessa linha, que alguém recebeu um desafio, né, de fazer a diferença, né, de fazer a diferença no mundo. E era um jovem, né? Mas no momento que ele recebeu esse chamado, essa tarefa, ele disse: não, agora eu estou na faculdade, agora não dá. Faculdade sabe como é que é, né? Quem já fez faculdade é estudo, e muitos têm que conciliar estudo com trabalho, então agora não vai dar. Mas depois que eu casar, tiver um pouco mais de estabilidade, né, tiver já constituído a minha família, e aí eu vou poder ajudar, né, porque aí eu já vou estar mais tranquilo, né, e tal. Bom, mas daí veio pós-graduação, veio filhos, veio aquela correria e assim por diante, né? E aí ele disse: não, agora não dá, agora tem que criar meus filhos e assim por diante, né? Mas quando eu me aposentar, né? Aí sim, aí eu vou poder me dedicar,
poder me dedicar para uma ONG, para uma igreja, assim por diante. E aí, bom, se aposentou, né? Infelizmente foi acometido de uma doença e veio a falecer. Então, por vezes também a gente, né, vai deixando de fazer algumas coisas na nossa vida, sempre pensando lá na frente, no futuro. Né? Obviamente que tem situações e fases da vida que a gente é mais exigido. Principalmente quando a gente está na ativa, ou quando a gente tem sim os filhos para encaminhar, ou às vezes os nossos pais, avós, para cuidar, isso faz parte também. Né? Mas ainda assim, o ser cristão, ser discípulo de Jesus, também não é só ter uma agenda que eu preciso cumprir. Não, é vivendo esse evangelho também no dia a dia, é experimentando desse amor, é vivendo essa sabedoria. Talvez se a gente fosse com uma palavra para casa hoje, do que é ser discípulo de Jesus, a gente poderia responder com tranquilidade: é viver a vida a partir da sabedoria que vem de Deus. Que Deus possa alimentar a chama da fé de vocês, que vocês possam se sentir perdoados por esse Deus que nos chama, que vocês possam se sentir motivadas a se engajar, a viver essa fé, seja na sociedade, mas também na igreja. E que, sobretudo, Deus possa sempre de novo falar a nós. E Ele fala através da sua palavra, que é uma palavra que nos motiva a não seguir tendências, a não deletar se a gente não concorda, mas é o Deus também que nos desafia a viver com pessoas que pensam diferente, por vezes, também, essa palavra nos compromete a sermos insistentes, a permanecermos. Eu sempre penso que participar de qualquer situação, né, ou hoje a gente tem tantas possibilidades de iniciarmos coisas novas na vida, né? E ser atraído para isso é fácil, permanecer que é o mais difícil. Manter um compromisso. Aliás, sempre é o grande desafio que às vezes eu escuto dos professores. Hoje é muito fácil das pessoas agirem com o calor da emoção, então eu assumo tal tarefa, não, pode deixar que eu faço. Mas depois coloco uma desculpa aqui e outra aqui. Quer dizer, permanecer no compromisso. Não só em relação a atividades, mas, por exemplo, também em relação à vida matrimonial, ao casamento. Né? Bom, eu sempre digo, casar é fácil, fazer uma festa de casamento, bom, embora que às vezes tenha suas despesas e tal, mas essa é a parte mais fácil. Agora, permanecer na relação. Quem é casado, os casais me parece bastante caminhada, sempre é o desafio do dia a dia. Mas não só no casamento, em relação às nossas relações de maneira geral. Então que Deus também sempre de novo possa nos ensinar a permanecer nele. E a partir dele também sempre encontraremos motivação, o chamado para continuarmos sendo seus discípulos e discípulas. Que Deus nos abençoe. Amém. Em resposta, antes de nós cantarmos um hino, que aliás é um hino que também vai na direção da pregação, onde Deus nos convida a sermos seus discípulos e discípulas ainda hoje, nós queremos então ouvir os avisos deste domingo. Bom dia a todos, a todas. Bom,
Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Sérgio por ter vindo celebrar o nosso culto hoje, substituindo o pastor Evandro, que se encontra no Espírito Santo. Em nome da nossa comunidade e da nossa diretoria, muito obrigado, pastor. Vamos aos avisos. A oferta do culto de hoje, terceiro domingo após Pentecostes. Hoje a nossa oferta é nacional, destinada para o programa de acompanhamento a estudantes de teologia da ISLB. Compartilhamos uma mensagem encaminhada pela ministra religiosa, candidata pastora Doris Cosvi Fischer Macedo, ao final dos seus estudos. Doris realizou a sua formação na Faculdade Luterana de Teologia, FLT, no período de 2017 a 2021 e atualmente realiza o período prático na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Salvador, em Porto Alegre. Ela falou assim: um período importante na minha vida está se encerrando e outro está prestes a começar. Faço esse contato como sinal de gratidão por todo o acompanhamento recebido desde o ingresso na faculdade. Para mim foi muito importante. Os encontros foram maravilhosos e muito edificantes. Apenas tenho a lamentar cada encontro do qual não me foi possível participar. Mas também sou muito grata pelo que pude estar presente. Quero agradecer por toda a abertura que o programa deu a nós, estudantes. Foram espaços de convivência e aprendizados preciosos que muito contribuíram para a minha formação. Muito obrigado a cada uma e a cada um que fez parte da minha caminhada. Assim, os recursos desta oferta de hoje são destinados para o programa de acompanhamento aos estudantes de teologia, que promove atividades que visam contribuir no desenvolvimento de cada estudante. Desde já agradecemos pela contribuição provinda de cada ofertante de hoje. A partir desta oferta é possível acompanhar estudantes de teologia durante o período de formação acadêmica, tendo em vista contribuir no seu desenvolvimento pessoal, visando a qualificação para o ingresso no ministério com ordenação na ISLB. Despertar nos estudantes a necessidade de buscar uma formação qualificada, integral e comprometida na dimensão acadêmica, pessoal, emocional e espiritual. Que Deus abençoe a sua oferta. Desde já, muito obrigado. Nosso próximo culto será no domingo que vem, dia 3 de julho, às 9 horas da manhã. Venham todos participar. Grupo de Oase. Como temos divulgado, as senhoras estão se encontrando todas as quartas-feiras à tarde, a partir das 14 horas. Então, nesta quarta-feira, novamente teremos Oase. Todas as senhoras estão convidadas. Agora eu quero fazer um convite muito especial para o grupo da juventude. Queremos convidar a todos os jovens, adolescentes, confirmandos, para participar do encontro programado para o próximo sábado, agora, dia 2 de julho. Será no sábado à tarde, das 15h30 às 17h30, aqui na nossa paróquia. Está sendo preparado um encontro muito especial pelas novas coordenadoras do grupo, a Débora e a Cris. Então, pessoal, vocês, pais, avós, tios, que têm jovens na sua família, incentivem eles a participar deste primeiro encontro. É uma nova caminhada que o pessoal está fazendo e a gente gostaria que viesse realmente muitos jovens nesse sábado à tarde. Convide a todos. Todos os jovens estão convidados. Muito obrigado também. Campanha Vai e Vem 2022. Continuamos divulgando essa campanha, como vocês sabem, é a principal campanha de missão da nossa igreja, que possibilita para que novas comunidades e trabalhos missionários e diaconais surjam e sejam apoiados por este Brasil afora. A campanha se estenderá até setembro. Estamos ainda no começo.
Então, queremos motivar a todos vocês para ofertar qualquer valor para essa campanha. Para doar, temos uma urna específica, azulzinha aí na frente e na saída, onde vocês podem depositar suas ofertas. Qualquer valor é bem-vindo. Quem ainda não ofertou e gostaria de ofertar, por favor, é só colocar o dinheiro naquela urna. Também que Deus abençoe a sua oferta e muito obrigado. Por último, só lembrando, ainda temos jornais disponíveis do Joinville Luterano e do Caminho na porta da entrada, na mesinha. Quem ainda não pegou o seu de junho, por favor, pegue em leve. Por último, acho que a Denise quer falar alguma coisinha também. Da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Então, é com grande alegria que, em nome do grupo de louvor Shalom, venho agradecer à comunidade da Paróquia Cristo Libertador, que nos proporcionou participar do 30º Seminário de Música em Rodeio 12. Foram 4 dias, de 16 a 19 de junho, o último feriado que teve. Foram dias de vivências intensas, de aprendizados e qualificação por meio da música para louvar a Deus e fazer comunhão com as pessoas. Desenvolvemos experiências, desenvolvemos memórias que certamente já estão nos ajudando e nos ajudarão no louvor e na participação nos cultos. Que Deus nos abençoe e nos use como inspiração para que outras pessoas, isso é muito importante, que outras pessoas se sintam motivadas e venham participar do louvor em nossa paróquia. E que juntos e juntas possamos participar do 31º Seminário de Música no ano que vem. Muito obrigado. Muito bem. E obrigado também por acompanhar hoje. Como diz o pessoal, eles estão cantos frios do seminário, assim, bem frescos, bem motivados, E, 3 décadas de seminário, investindo em música. E a nossa igreja, a Reforma Protestante, trouxe esse aspecto extremamente importante do canto comunitário, do louvor a Deus como uma expressão de seus discípulos e discípulas. Então, quando a gente investe na música, a gente investe no reino de Deus. A música é uma forma de comunicar o Evangelho. Então, legal, obrigado também por hoje, A gente já falou durante a semana ali, Ontem à noite ainda, mandei um WhatsApp ali, Pois é, podia botar aquela música ainda depois da prédica, que é a música que nós vamos cantar agora. Música muito especial, enquanto a gente então canta essa música, também a gente pode recolher as ofertas que vão para os futuros pastores, diáconos, catequistas e missionários da igreja. A nossa igreja tem 3 faculdades, em Curitiba, São Bento, aqui, e São Leopoldo, que forma estudantes de teologia. Então, que Deus abençoe, dádivas e doadores. Se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz. Andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmastes.
de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem pedir. Apóstolo me chama, vê Senhor, estou aqui. Se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Me chama ainda hoje, convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que si. Dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Ao final desse nosso culto também nós queremos trazer diante de Deus os nossos pedidos, as nossas intercessões. Quero convidar para quem pode que se coloque em pé. Oremos. Obrigado a Deus por nos chamares a partir da Tua palavra a sermos Teus seguidores. A Tua palavra que alimenta a nossa vida, que nos carrega nas mais diferentes fases, situações que cada um se encontra. Nós queremos agradecer por este culto, agradecer porque mais uma vez também viestes ao nosso encontro. Nós queremos interceder por tantas situações, seja mais pessoais, pessoas que talvez nós queremos orar, que nós lembramos aqui que precisam ouvir também da Tua palavra, se sentirem chamadas, que de repente estão distantes da Tua presença, mas que de repente por meio de uma palavra, de um abraço, de um gesto de convite, também possa se integrar de novo ao corpo de Cristo, sendo seu discípulo, sua discípula. Intercedemos também por esta comunidade, pela sua história, por tantas pessoas que aqui já serviram, já viveram a sua vida de fé. Também intercedemos por ela, por todas as pessoas, também pelas lideranças que também se dedicam nesse tempo, a fim de que ela continue o seu chamado, o seu testemunho aqui no Boa Vista, mas também para dentro da nossa cidade. Obrigado pela nossa igreja, pela ISLB, suas paróquias, suas comunidades. Nós oramos e intercedemos por cada ministro, ministra, por cada liderança, cada pessoa que vive a sua fé a partir desta igreja. Que também possa sempre ser uma igreja que esteja de acordo com a Tua vontade e sendo firme no testemunho do Evangelho. Também te pedimos, oramos pelas pessoas doentes, acamadas, que estão enfermas, as pessoas que nós conhecemos, que precisam também experimentar do Teu cuidado, do Teu consolo, do Teu acolhimento. Ainda pedimos, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana cheia de vida, possamos viver a nossa vida sempre de novo com sabedoria. Cuide de nós, da nossa família, das pessoas que nos são queridas, e também nos ajude a conviver às vezes com aquelas situações que também exigem de nós paciência, perdão, e que ainda, ó Deus, tudo mais aquilo também que está no nosso coração, na nossa mente, nós queremos
juntos orar na oração que Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Queremos sair também sob a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele levante o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Assim te abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, obrigado aí pelo suporte, né? Quando eu cheguei também aí ajudar a montar aqui, mais uma vez da música, está maravilhoso, muito legal, temos mais um hino ainda, e desejo a todos vocês, a esta comunidade, um bom e abençoado domingo. Peço perdão se de repente me estendi um pouquinho mais, né, estava sem aqui o meu relógio, né, pastor, dá um microfone para o pastor, você sabe como é que é, né, mas acho que ainda dá tempo de fazer aquela maionese, né, de repente já cozinhei batata de manhã, deixou esfriando ali, né, mas que foi um tempo gostoso também aqui com vocês. Deus abençoe a todos vocês. E lembramos, antes nos avisos foi falado do grupo de jovens e assim por diante, das crianças que estiveram aqui, né? Nossa escola, ela tem muitas bolsas de estudo. Sempre em agosto abre o processo seletivo. Então nós temos alguns alunos aqui do bairro Boa Vista, né? Então, do quarto ao terceirão, nós sempre temos inclusive encontrado aí uma dificuldade às vezes de acharmos também crianças e alunos que têm essa predisposição, né, de estar na escola, que é a escola da nossa igreja, né? Então ajudem a divulgar isso também, né? Quem tem acesso, ou filho ou neto, entra lá no site do Bom Jesus Elusc, né, do Colégio Bom e da Faculdade Elusc, né? Temos uma série de oportunidades lá, e agosto sempre abre então o processo seletivo das bolsas. Bom, obrigado. E ainda cantamos Que a Luz de Cristo Brilhe. E também assim eu me despeço, desejando a vocês um abençoado domingo.